Graça e paz amados do Senhor, a paz do Senhor a todos. Gostaria de estar compartilhando a palavra do Senhor, que está no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso de número 3, que fala a respeito da parábola do semeador. Vamos começar? Diz assim: Escutai, saiu o semeador a semear. Semeando ele, parte da terra caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Outra caiu sobre pedregais onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Saindo, porém, o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, germinou, cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Aí, a partir do verso de número 11, diz assim: A vós é dado saber, Jesus estava explicando aos discípulos, né? A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola. Há questões na palavra de Deus que nós só vamos compreender e entender se nós buscarmos do próprio Deus. Nós às vezes lemos, as pessoas falam, mas eu não entendo, eu leio, mas não compreendo. Não compreendo porque estamos tentando entender com a mente natural. Quando buscamos do Senhor o entendimento, que foi o que os discípulos fizeram, Senhor, eles também não haviam entendido, eles escutaram, ou seja, escuta com os ouvidos. Mas a explicação, o entendimento vem quando buscamos diretamente da fonte, que é o Senhor. Ele foi quem inspirou a palavra. Então, nada melhor do que estar ao lado dele para compreendermos aquilo que ele escreveu. Então, se pedirmos a ele, a palavra do Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o entendimento para buscarmos e compreendermos aquilo que Deus tem para nos ensinar é buscando ele de todo o coração. As pessoas não buscam e querem compreender, não vão, mas se buscar de todo o coração, ele se manifesta, ele traz a revelação. Amém? Verso 12 diz assim, verso 12 não, vamos ler a partir do 13, que fala assim: Então Jesus lhes disse: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O semeador semeia a palavra, ou seja, a palavra é uma semente. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada em seu coração. Então, aqueles que estão junto ao caminho, ou seja, à beira do caminho, e não no caminho. Há uma diferença entre estar à beira do caminho e no caminho. A palavra é semeada, vem Satanás e tira a palavra do coração. Da mesma forma, os que recebem a semente em solo rochoso são aqueles que, ouvindo a palavra, logo com prazer recebem, não tendo, porém, raiz em si mesmos, são de pouca duração, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Então, vou parar aqui, vou dar uma pausa aqui. Satanás, ele quer e vai fazer de tudo para roubar a palavra que já está em nossos corações, para roubar aquilo que Deus já colocou em nossos corações. Porque ele sabe que esta palavra, quando colocada em prática, ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. Aonde? Se você colocar, vou dar um exemplo, se eu estou com um problema financeiro, eu tenho que buscar dentro da palavra o que a palavra de Deus ensina a respeito de finanças. Eu estou com um problema em meu casamento, eu preciso buscar dentro desta palavra e buscar a orientação daquele que inspirou esta palavra para saber como proceder como marido. Marido, amai vossas esposas como Cristo ama a igreja. Mulheres, sede submissas aos vossos maridos como ao Senhor. Às vezes nós não colhemos porque nós não colocamos em prática aquilo que já nos foi ensinado. Deus, ele espera que coloquemos, quando ele nos ensina algo, ele espera que coloquemos em prática. E Satanás, ele faz de tudo para roubar essa palavra. Não só faz de tudo, mas também aqueles que são de pouca duração. Recebe a palavra, eu me alegro tanto com esta palavra, mas eu não coloco em prática, ou seja, não tenho raiz. As raízes não são profundas. O que são raízes profundas? Uma raiz profunda, uma árvore, para ela ser nutrida, ela precisa lançar raízes profundas
para buscar os nutrientes, a água, os nutrientes que ela precisa para se manter firme e forte. Quando ouvimos a palavra, quando meditamos na palavra, quando sentamos para ler e falar no Pai, ensina-me aquilo que o Senhor quer me ensinar nesse dia. É como uma árvore que está buscando os nutrientes para ser fortalecida, para ser suprida. Assim é a palavra de Deus em nossas vidas quando colocada em prática. Quando simplesmente ouvimos, mas não paramos para meditar nessa palavra, somos como essa semente que foi lançada em solo rochoso, nasce rápido, se alegra, mas não produz resultado. Por que não produz? Porque as circunstâncias vêm, as situações vêm, os problemas vêm. Ele fala, não tendo, porém, raiz em si mesmo, são de pouca duração, sobrevindo à tribulação. Aqui está um ponto muito importante. As tribulações, elas vêm para saber se você realmente tem convicção daquilo que você ouviu. Deus é o que te supre, então eu vou ficar firme, eu vou permanecer alegre, eu não vou me deixar irritar, não vou deixar que a tristeza fique em meu coração. Por quê? Porque é Deus que me supre. Eu creio que Ele me supre, eu creio que em Cristo Jesus todas as minhas necessidades serão supridas. Eu creio que nenhum mal me sobrevirá, nem praga nenhuma chegará à minha tenda, como está lá no Salmo de número 91. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso, Ele tem tudo para nós, na palavra dele já está lá. Nós só precisamos colocar em prática aquilo que Ele já nos mostrou, que já nos orientou, já nos ensinou. Amém? Sobrevindo a perseguição ou a angústia, por causa da palavra, saiba que perseguição vem, que angústia vem, que tribulação vem. Para quê? Para roubar a palavra que já está dentro de mim, já está dentro de você, para roubar aquilo que nós já conhecemos, que nós já ouvimos do Senhor. Essas coisas vêm para que Satanás, para que tire e roube aquilo que já foi colocado, porque ele sabe que essa semente, que essa palavra que foi semeada em nosso coração, ela vai produzir resultado. Ela pode mudar casamentos, ela pode mudar finanças, ela pode mudar filhos, ela pode transformar as nossas vidas. Amém? Quando nós colocamos fé naquilo que ouvimos, é como uma semente de mostarda, como Jesus ensinou, que é pequenininha semente, mas se plantada, ela cresce e ela lança, ela cresce e ela produz, ela fica frondosa, ao ponto dos pássaros virem e sentarem-se nela, por menor que seja, mas se colocada em prática, ela vai produzir resultados, ela vai trazer aquilo que esperamos em Cristo. Os outros, verso 18, são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as demais ambições entrando sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O que é isso? São as coisas muitas das vezes lícitas. Nós ouvimos a palavra, que temos que orar, que temos que falar com Deus, mas os cuidados, o trabalho, o cuidado da casa, a faxina que tem que fazer, o cuidado com os filhos, e eu estou falando de coisas lícitas, isso tem que ser lícito, mas a palavra também nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Porque Deus, ele é quem nos provê tudo que precisamos. Ele é aquilo que necessitamos para termos uma vida abençoada. Ele é tudo o que precisamos, está na palavra dele, porque ele se revela através da palavra dele. Então que as coisas lícitas, não estou falando nem de coisas ilícitas, de coisas lícitas, que as coisas lícitas não venham roubar aquilo que Deus já semeou em nosso coração. Porque essas coisas naturais, elas são passageiras, mas aquilo que buscamos e fazemos em Deus, elas são para a eternidade. Amém? E ele fala lá no verso 19, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições, entrando, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. No livro de Gálatas fala sobre o fruto do Espírito, as obras da carne e o fruto do Espírito. E entre os frutos do Espírito, o fruto do Espírito lá está no singular, ele fala, o fruto do Espírito é amor, e no amor tem alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, o fruto do Espírito é estarmos andando como Cristo, andando em amor, sendo exemplos, sendo o referencial de Deus nesta terra. As pessoas que estão ao nosso redor, provavelmente muitas delas não conhecem o Senhor, mas elas vão conhecer Deus através da minha e da sua vida. Que não deixemos as situações, as circunstâncias, Satanás roubar aquilo que já nos foi semeado. Que possamos estar colocando em prática todos os dias aquilo que ele nos tem ensinado. Amém?
Deus abençoe, te dê um dia de paz, te dê um dia de graça, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos.